Boa noite. Irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus seja louvado pela presença de cada um aqui presente. Os céus se enchem de alegria por estarmos reunidos hoje, numa noite fria, em que podíamos estar em casa, debaixo das cobertas, mas viemos à casa do Senhor para nos aquecer com a presença de nosso Deus. Antes de começarmos o sermão, peço que curvem suas frontes para fazermos uma breve oração. Pai eterno, Deus onipotente, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu e porque tivemos a oportunidade de vir à Tua casa, Pai, para nos reunirmos e nos aproximarmos mais de Ti, buscarmos a Ti, Pai, buscarmos adorá-lo, louvá-lo e nos encontrarmos contigo na Tua residência, Senhor. Que as palavras ditas aqui hoje não provenham de mim, não sejam palavras ditas por mim, mas que o Senhor fale por meio de mim, que eu seja apenas um instrumento utilizado para carregar as Tuas palavras, Senhor. Que as Suas palavras possam ser uma semente que cai em solo fértil nessa noite e floresçam nos corações de cada um aqui presente, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o sermão de hoje eu irei começar com duas reflexões. Quanto tempo você tem dedicado ao estudo da Bíblia? E também, quantos estudaram a Bíblia a lição diariamente essa semana que passou? Essas são perguntas que eu já ouvi muito na igreja. Eu sou adventista de berço, e para quem não me conhece, eu me chamo Ian, né? Eu sou nascido em São Paulo, vim para Santa Catarina para estudar em São Bento do Sul, e no ano passado, ali por meados de agosto, eu acabei vindo para Jaraguá para trabalhar. Então, desde então, eu venho frequentando aqui a Igreja Central. E durante toda a minha jornada como adventista, essas perguntas que eu acabei de fazer, elas foram recorrentes. E sempre foram feitas, principalmente quando ainda havia aquele caderninho da Escola Sabatina. Essa pergunta, principalmente, ela sempre era feita. Mas uma coisa que eu notei é que havia um comportamento que era padrão quando essa pergunta era feita. Que assim que ela era feita nas classes da Escola Sabatina, infelizmente, na maioria dos lugares que eu já fui, das vezes que eu já participei, a grande maioria das pessoas ali presentes não levantavam a mão. A grande maioria não havia estudado a Bíblia, a lição, todos os dias daquela semana. Cada um tinha seu motivo. Alguns não tinham um real motivo, só não fizeram mesmo. Outros haviam justificativas, mas fato é que grande parte não havia estudado. E essa é uma realidade que foi levantada, inclusive, por meio de alguns estudos. Em 2018, foi realizado um estudo entre 8 países da América do Sul, entre adventistas, mais de 300 mil adventistas, para avaliar alguns hábitos dos adventistas. E nele foi levantado que cerca de 48,7% dos adventistas estudam a Bíblia diariamente. Ou seja, mais da metade dos adventistas não estudam a Bíblia diariamente. Mas você pode olhar esse número e se comparar com outro estudo realizado nos Estados Unidos, entre igrejas evangélicas no geral, foi levantado que cerca de 32% estudam a Bíblia diariamente. Então você pode olhar e falar, então nós adventistas estamos bem, estamos acima da média, estamos muito bem. Só que isso é algo curioso nós pensarmos assim, porque se nós analisarmos, a palavra de Deus é o alimento da alma. E isso é uma afirmação que a própria Bíblia faz de si mesma. E no texto que eu li, diz que a palavra, toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ou seja, toda a Escritura é a palavra de Deus. E se formos ali em Jeremias 15,
no versículo 16, diz que as suas palavras são um alimento. São elas que enchem meu coração de alegria. As palavras de Deus, elas são alimento. Isso também nós encontramos em Deuteronômio 8, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus viverá o homem. Então, a palavra de Deus é o alimento da alma. E se nós analisarmos aquele número novamente, onde mais de 50% dos adventistas, onde cerca de 70% dos cristãos evangélicos não estudam a Bíblia diariamente, aquele número que podia até parecer, numa primeira vista, ok, estamos na média, ele se torna alarmante, pois mais da metade dos nossos irmãos em fé não tem se alimentado diariamente. Irmãos, isso eu só estou falando de quantidade, de dias estudados. Eu nem estou falando de qualidade. Desses 48% que estudam diariamente, quantos será que realmente estudam a palavra de Deus com afinco? Quantos meditam naquilo que estudaram? A verdade é que no passado, quando a igreja surgiu, e por vários anos após isso, os adventistas eram conhecidos mundialmente como o povo da Bíblia. Éramos reconhecidos assim. Mas fato é que, pelo menos eu, em minha experiência como adventista, nunca presenciei alguém nos chamando dessa forma. Esse título de o povo da Bíblia tem se perdido com o tempo. E temos conseguido outros títulos no lugar. Irmãos, eu te pergunto hoje então, por que isso está acontecendo? Por que essa realidade onde metade dos nossos irmãos, que antes eram conhecidos como o povo da Bíblia, sequer leem a Bíblia diariamente? Existem várias razões para isso, e uma delas é até mesmo a perda do hábito da leitura no geral. A leitura ela vem se perdendo como um hábito entre todas as pessoas. E existem algumas razões para isso. Eu vou trazer algumas delas, que eu julgo serem as principais. Sendo a primeira delas, a pressa, a falta de tempo. As pessoas não têm tempo mais para ler livros em geral, não apenas a Bíblia, mas elas estão ocupadas com trabalho, com estudos, com tarefas de casa, com namorado e tudo mais. São tantas coisas que ocupam o nosso tempo que parece que nos falta tempo para lermos. Inclusive, pais não têm tido tempo para ler com seus filhos e ajudá-los a desenvolver o hábito da leitura. Sendo que isso é extremamente importante para que uma criança desenvolva esse hábito. E as mídias, elas têm se tornado cada vez mais rápidas, urgentes. Vídeos longos no YouTube deram espaço a shorts, a reels de 30 segundos no Instagram e TikTok. Filmes longos têm se tornado cada vez mais séries com episódios mais e mais curtos. As pessoas não querem passar muito tempo vendo a mesma coisa, elas querem ver informações curtas e rápidas para saciar uma necessidade momentânea. Falta de tempo tem tirado o tempo que as pessoas dedicam à leitura. Uma outra motivação para a perda desse hábito é os estímulos. Nós hoje somos uma sociedade que busca estímulos, busca sensações cada vez mais. Tudo deve nos trazer emoções, sentimentos. Você observe, por exemplo, a diferença entre desenhos infantis. Se compararmos, eu vou dar alguns, por exemplo, Tom e Jerry e Patrulha Canina. Se você observar, os desenhos atuais, eles têm cores vibrantes que encantam a criança e a criança fica fissurada naquilo, enquanto que desenhos antigos possuem tons mais suaves, pastéis, cores tranquilas. As cenas também, nos desenhos antigos, elas eram mais alongadas,
mais demoradas, as coisas aconteciam mais tranquilamente, enquanto nos desenhos de hoje tudo é muito rápido, tudo é muito frenético, é uma informação atrás da outra, diretamente na cabeça da criança. E até mesmo as músicas, as trilhas sonoras têm sido modificadas. Antigamente era comum você encontrar nos desenhos trilhas sonoras clássicas, enquanto que hoje as músicas têm se tornado cada vez mais badaladas, mais movimentadas, para que sempre a criança seja estimulada ao máximo. E isso não apenas com crianças, isso também se encontra na sociedade no geral e inclusive na igreja. Percebam, por exemplo, o movimento das churches ou os worships, onde os sermões eles vêm se tornando cada vez mais emotivos, onde as pessoas saem de lá chorando, sentindo fortes emoções, mas vazias de doutrina e de conhecimento. Músicas também, onde as pessoas são amplamente emocionadas por uma música, mas cujo conteúdo é vazio, doutrinariamente. A sociedade vem buscando cada vez mais estímulos e não profundidade. E um livro não consegue competir com essas outras mídias nessa questão. Um livro você precisa de tempo para lê-lo, para entender aquilo que você leu. Ele não tem como competir com a quantidade de estímulos que um filme, uma série ou uma música até mesmo gera numa pessoa. Ele não consegue competir com isso. E sendo assim, numa sociedade que valoriza cada vez mais os estímulos, o hábito da leitura vem se perdendo cada vez mais. Nunca no mundo houve tanto acesso à Bíblia, um acesso tão fácil onde você consegue acessar a Bíblia com um dispositivo que todo mundo tem no seu bolso, mas ao mesmo tempo nunca houve um desinteresse tão grande pela Bíblia. Cristãos que antes lutavam, sacrificavam a própria vida para carregar em bolsos escondidos pedaços da palavra de Deus, hoje em dia possuem a Bíblia completa em uma estante, guardando pó. Ou em cima de uma mesa, também ali, apenas como um enfeite. A Bíblia se tornou um peso de papel. Essa preguiça em ler a Bíblia, em ler a palavra de Deus, ela é um dos fatores que fazem com que as pessoas hoje acreditem em pessoas, naquilo que pregadores falam, ao invés de buscarem por si só o conhecimento. Buscam de pessoas que dizem conhecer mais da palavra, ao invés de irem atrás, sejam pastores, pregadores, padres ou até mesmo influencers digitais, ao invés de irem atrás da palavra de Deus por si só. E Ellen White, ela fala sobre isso no seu livro O Grande Conflito. Ela diz o seguinte: quando as pessoas se alegram na liberdade que a verdade lhes traz, Satanás tenta afastar os pensamentos e afeições delas de Deus e uni-las a agentes humanos, para que honrem o instrumento e ignorem a mão que dirige os acontecimentos que o Senhor escolhe. Com muita frequência, líderes religiosos são louvados e assim começam a confiar em si mesmos. As pessoas tendem a olhar para eles em busca de orientação, ao invés de examinar a palavra de Deus. Cada vez mais as pessoas têm depositado a sua confiança em pessoas e não na palavra de Deus. Mas não é isso o que Deus quer e o que Ele fala. Em Atos 17, nós vemos, em Atos 17:11, diz que os bereanos eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então eles ouviam o que Paulo dizia e mesmo assim eles iam buscar. E por isso a Bíblia diz que eles eram mais nobres, mais educados, e em uma versão diz até que eles tinham o espírito mais aberto do que os tessalonicenses, por causa disso. Deus não repreende que você duvide daquilo que eu estou falando. Pelo contrário,
Ele quer que você duvide daquilo que eu estou falando e vá buscar por si mesmo. Pois ninguém é isento de erro. Então ele quer que você busque a palavra de Deus e tire as suas... Claro, com a inspiração divina, que você veja por si só a verdade. Bom, em Provérbios 4, no versículo 13, também diz: apegue-se à instrução e não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Salomão está dizendo que a sua vida depende da instrução. Mas você pode virar para mim e dizer: tá, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E isso é verdade, nós encontramos isso em Atos. Atos 17, versículo 30. Deus realmente não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se nós analisarmos o que Salomão também diz, em Provérbios, nós vemos que o temor do Senhor é princípio do saber, mas os loucos desprezam conhecimento. Mais à frente, nesse mesmo capítulo, ele diz o seguinte: até quando, nécios ou ignorantes, amareis a ignorância? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? E no versículo 31 diz: os nécios, os ignorantes, são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então, Deus realmente não leva em conta o tempo da ignorância, isso é fato. Mas Deus leva em conta o tempo em que nós escolhemos permanecer na ignorância, após termos noção do conhecimento, após termos a verdade. Se nós optamos por fechar os olhos, se nós optamos por ficar na sombra ao invés de irmos em direção à luz que Ele oferece, aí sim, isso Deus leva em conta no tempo do fim. Bom, não dê desculpas para evitar o estudo da palavra. Não arranje motivos para evitar o conhecimento que Deus quer lhe trazer. Isso não é uma espada buscando lhe ferir, mas um escudo para te proteger. O conhecimento, ele é escudo. Você não está se privando apenas de conhecimento, mas inclusive das bênçãos que Deus quer derramar sobre você. Em Josué 1, versículo 8, aqui são alguns outros textos que falam desse mesmo termo, mas em Josué 1, versículo 8 diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Somente com a meditação diária nossos caminhos prosperarão. É o que Deus diz ali em Josué. Então, não apenas isso. Ao fugirmos da palavra de Deus, nós também estamos fugindo da salvação que Ele estende a cada um de nós. Porque em 2 Timóteo diz que desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. As Escrituras, as sagradas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Mas então você vira para mim e diz: mas a salvação é pela fé, não é pelo estudo das Escrituras. E você está correto, essa é uma outra afirmação que a Bíblia faz de si mesma em Romanos. Só que nesse mesmo livro de Romanos, se formos para o capítulo 10, diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Nesse texto, o ouvir, ele é apenas uma ponte que liga duas ideias. Se nós o removermos, o texto fica assim: a fé vem pela palavra de Cristo. Então, você é salvo pela fé, sim, mas a sua fé, ela é fortalecida, ela se torna maior conforme você busca a palavra de Cristo. Você busca as Escrituras. Aqui caso você não acredite em mim, eu trago então aqui mais motivos para buscarmos a Bíblia, para que nós busquemos a palavra de Deus. Aqui são alguns benefícios que a Bíblia apresenta de si mesma. O primeiro é:
A primeira razão para nós estudarmos diariamente a Bíblia é que para nós conhecermos e nos aproximarmos de Deus, para nós desenvolvermos a nossa fé, para não sermos enganados, para sermos verdadeiramente livres. A Bíblia traz liberdade. Para nós termos vida plena e vida eterna, como nós vimos. Para termos sabedoria, para sermos capazes de vencer o pecado e para termos esperança. Mas isso é a Bíblia falando de si mesmo. Agora, é claro que um livro vai falar bem de si mesmo, não é mesmo? Como é que eu posso comprovar fora da Bíblia que ela tem algum benefício realmente? Bom, aqui eu trago para você então os resultados de um estudo que foi realizado em 2016 pelo Center for Bíblia, também nos Estados Unidos, que descobriu ali que as pessoas que se envolvem com a leitura da Bíblia, na verdade, que se envolvem com o conhecimento da Bíblia, seja lendo ou ouvindo, pelo menos 4 vezes na semana, então por pelo menos 4 dias, as pessoas que se envolvem, elas têm a seguinte capacidade de reduzir, de se envolver em comportamentos mundanos e pecaminosos. Mas o quanto que isso reduz? O sentimento de solidão, ele comprovou ali que cai em cerca de 30%. Problemas com a raiva diminuem em cerca de 32%. Amarguras, dificuldades em relacionamentos, no geral, caem em 40%. Tem 57% menos chance de se envolver com problemas com álcool. A ação de compartilhar a fé aumenta em 200% e o discipulado em 230%. Assim como a estagnação espiritual diminui em 60%. Então, às vezes os líderes da igreja ficam se perguntando, nossa, por que o discipulado está tão baixo? Por que as pessoas não estamos pregando a mensagem do evangelho? O que eu posso fazer para melhorar isso? Estimule a leitura da palavra de Deus. Você vai aumentar o discipulado, vai aumentar a ação de espalhar a palavra em mais do que 2 vezes. Também tem 61% menos chance de se envolver com a pornografia, uma pessoa que se envolve com a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana. 68% menos chance de ter sexo fora do casamento. 74% menos chance de se envolver com jogos de azar, que é um mal que vem afetando muitas pessoas recentemente aqui no Brasil. Inclusive, eu não vou me lembrar exatamente dos números, mas foi realizado ali um estudo que dizia que grande parte dos jovens hoje em dia não terminariam a faculdade por causa de jogos de azar. Em 74% é reduzida a chance de se envolver com isso. Olha quantas bênçãos Deus quer derramar sobre nós. Deus deseja derramar tudo isso aqui em cada um de nós. Mas para isso, nós precisamos nos debruçar sobre a sua palavra, buscar ouvir a sua voz. Eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia em Apocalipse 3, no versículo 20. Eu gostaria de ler com vocês. Apocalipse 3, no versículo 20. Ali, João, na ilha de Patmos, diz o seguinte, a respeito para Laodiceia, né? Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Deus está à sua porta, à porta do seu coração, implorando para entrar no seu coração, chamando para que você abra aquela porta. Mas antes, nós precisamos ouvir o seu chamado, ouvir a sua voz. E a sua voz, irmãos, a sua voz está aqui. Essa é a voz de Deus, que nos chama diariamente
para que nós abramos a porta do nosso coração para que Ele entre e ceie conosco. Deus deseja que derramar bênçãos sem medidas sobre nós. Mas antes nós precisamos ouvir o seu chamado. E pais, essa responsabilidade é ainda maior sobre vós, pois essas bênçãos Deus também deseja derramar sobre seus filhos, sobre suas crianças, sobre os jovens. Mas para isso eles também precisam buscar a palavra. Essas bênçãos Deus quer derramar, mas os jovens também precisam buscar. E para isso é dever dos pais estabelecer nos filhos, desde criança, o hábito da leitura da Bíblia, o prazer de ler a Bíblia. Assim como é dito em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina teu filho a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, e ainda quando for velho, ele manterá esse hábito. Esse é meu apelo, irmãos, para que reservemos um tempo especial e diário para nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, buscarmos falar com Deus, mas principalmente ouvir a sua voz, ouvir o chamado que Ele faz aos nossos corações. Irmãos, eu gostaria de orar por cada um aqui presente, para que hoje nós possamos, caso ainda não tenhamos esse hábito, desenvolvê-lo, buscá-lo desenvolvê-lo. E se nós já possuímos, que possamos desenvolvê-lo ainda mais, para que cada vez mais nós nos aproximemos de Deus e desfrutemos de suas bênçãos em nossas vidas. Peço que fiquem de pé para que eu possa orar por cada um de nós. Pai querido, quão grandioso é Tu, Senhor, e quão misericordioso e maravilhoso é a Sua bondade que deseja derramar tantas bênçãos sobre cada um de nós. Tudo que precisamos é ouvi-lo, Pai, ouvir a Tua palavra, buscar a Tua palavra, Senhor. Pai, eu peço que cada pessoa aqui presente possa ser transformada hoje e que ao retornarmos não sejamos os mesmos de quando nós entramos aqui, mas que nosso compromisso de estudar a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, possa ser renovado e fortificado, Senhor, para que nós busquemos diariamente e com qualidade estudar a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos iluminar para que não apenas a estudemos, mas a compreendamos com a luz do Teu Santo Espírito, Pai. Esteja conosco nessa semana que irá se passar, que nossos passos possam ser guiados por Ti e que Tua vontade seja feita em nossa vida, Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.